Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a gravação aqui para vocês da correção do EMAI da sequência 4. Então, vocês devem pegar o livro de vocês, né? Vocês já vão ter realizado a atividade e aí agora vocês vão fazer a correção. Para tudo que vocês acertaram, coloca o sinal de certinho e o que tiver errado, vocês colocam errado, mas apaga e faz a correção para vocês saberem aonde vocês tiveram mais dificuldade, o que precisa dar mais atenção na hora dos estudos, tá bom? Então, a primeira atividade, né, fala que Luísa foi a uma loja em que os jogos do videogame estavam em promoção. Eles foram agrupados em kits com 3 jogos. Então, tá vendo aí que eu coloquei na tela? Três jogos. É como se fosse mais ou menos isso que aconteceu. Ela comprou 5 kits, por isso que tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 kits, cada kit tinha 3 jogos, né? Quantos jogos Luísa comprou? Então, eu posso fazer a conta de adição, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou eu posso realizar com muito mais facilidade 5 kits vezes 3 que tem em cada um, dá 5 vezes 3, 15. Luísa comprou 15 jogos. Luísa viu, próximo ao caixa, uma tabela que mostrava a quantidade de kits e respectivos preços. E ela quis construir uma tabela que apresentasse a quantidade de kits e o número de jogos correspondentes, né? Então, um kit, 3 jogos. 2 kits, 6 jogos. Se eu comprar 2 kits, eu vou comprar 6 jogos. Se eu comprar 5 kits, por exemplo, eu vou comprar 15 jogos. Então, é isso que ela fez na tabela. Um kit, 3, 2 kits, 6, 3 kits, 9, 4 kits, 12, 5 kits, 15, 6 kits, 18, 7 kits, 21, 8 kits, 24, 9 kits, 27, 10 kits, 30, 12 kits, 36, 15 kits, 45, né? E aí vem a perguntinha: o que a gente observa na sequência de números que aparece na segunda coluna do quadro? O que a gente observa que são os números, né, múltiplos de 3, da tabuada do 3. Então, tá sempre indo de 3 em 3. Mesmo 12, né? 12 kits, 36. 13 kits é mais 3, 36. 17, 8, 39. 14 kits, 40, 41, 42. 15 kits, 43, 44, 45. Então, eles são múltiplos de 3. Eles vão aumentando de 3 em 3, tá bom? Na página 4.2, né, na sequência 4.2, atividade 4.2, temos algumas situações, problemas do campo multiplicativo. Então, leia as instruções, as situações abaixo, que envolvem vários amigos que gostam de jogar videogames e outras brincadeiras e resolva cada uma delas. Então, letra A. Para comprar um videogame, Luiz pagou 10 parcelas de 45. 10 parcelas quer dizer que ele pagou em 10 vezes. Ele não tinha um total, então ele dividiu em 10 parcelinhas. Uma no janeiro, outra em fevereiro, outra em março, outra em abril, por exemplo, né? Tem várias formas de pagar. Eu vou pagar todo dia 15. Eu vou pagar dia 1º e dia 30, mas eu vou pagar em 10. Então, 10 parcelas de 45. Quanto custou o videogame? Então, basta que eu multiplique 45, que é cada parcela, vezes 10, que é 10 parcelas. Lembrando que na multiplicação por 10, por 100 e por 1000, eu não preciso multiplicar. Basta eu repetir o primeiro número, que é o 45, e acrescentar o zero do 10, que vai dar R$ 450, né? A gente já tinha visto isso antes, né, da gente ficar tendo aula à distância. Então, sempre que eu multiplico por 10, por 100 e por 1000, eu repito o primeiro número e acrescento. Se for 10, um zero do 10. Se for 100, 2 zeros do 100. E se for 1000, 3 zeros do 1000. Na letra B, Tiago tem 13 jogos e Mateus tem o triplo. Triplo quer dizer que é 3, né? Duplo, 2. Triplo, 3. Quádruplo, 4. Quíntuplo, 5. Então, ele tem 3 vezes mais jogos, né? Tem o triplo de jogos. Aliás, Tiago tem 13 jogos e Mateus
tem o triplo de jogos do Thiago, então tem 3 vezes mais que o Thiago. Quantos jogos o Matheus tem? 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Matheus tem 39 jogos. Na letra C, Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas. Sabendo que Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro, então quer dizer, Daniel ele não tem os 240, ele tem metade. Quantas figurinhas Daniel tem? Então, para a gente saber metade, eu divido ao meio. Dividindo ao meio é como se eu tivesse duas partes, por isso que eu divido por 2. 240 dividido por 2, né? Então, eu vou fazer a divisão. 2 dá para dividir por 2, né? 240 dividido pelo 2 da chave, dá para dividir. 2 vezes 1 é 2, sobra nada. Baixo 4. 4 dá para dividir para 2 pessoas? Dá. Então, 2 vezes 2, 4, sobra nada, baixei o outro 0. 0 dá para dividir para 2? Então, eu vou encerrar a divisão aí colocando um 0 lá, né? Que vai dar 120. 240 dividido por 2 é 120. 120 mais 120, 240. Então, Daniel tem 120 figurinhas. Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Então, quer dizer, ele tem 50 carrinhos, que já é o dobro do que Vitor tem. É a mesma situação do problema C. Quantos carrinhos Vitor tem? Mesma situação, ele já tem o dobro, então eu tenho que dividir para descobrir quanto que ele tem. Que ele tem, a gente sabe que o que o Gabriel tem é o dobro, né? Então, o que Vitor tem é metade do que o Gabriel tem. Então, 50 dividido por 2, né? 2 vezes 2, 4, sobra 1, abaixo o 0. 10 dá para dividir para 2, ótimo, que vai dar 5 vezes 2, que é igual a 10. 10 tira 10, 0. Vitor tem 25 carrinhos, certo? Deu para entender, lembrar aí como é que faz as divisões. Aqui nós temos as tabelas de Pitágoras e as comandas, né? Então, você vai preencher o quadro abaixo, conhecido como tabela de Pitágoras, seguindo as etapas indicadas para o preenchimento. Então, eu vou até tirar uma foto aqui, que a gente vai seguindo as etapas. Então, lá. Primeira etapa é preencher a primeira linha e a primeira coluna. Foi o que eu fiz aí para vocês verem, ó. Primeira linha, primeira coluna. Que é 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 1, 8 vezes 1, 9 vezes 1, 10 vezes 1. Que é 10 vezes 1, dá 10. E a mesma coisa na linha. 1 vezes 1, 1 vezes 2, né? Então, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9, 1 vezes 10. Depois, eu vou preencher a segunda linha, que está aqui, e a segunda coluna. Então, é 1 vezes 1, daí 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3, aliás, perdão. É 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes o 8, 2 vezes o 9, 2 vezes o 10. Basicamente, a tabuada do 2, tanto na linha quanto na coluna. A letra C pede para a gente preencher a quarta linha, quarta coluna, né? Então, eu vou pular um aí, ó. Quarta linha e quarta coluna. Eu preenchi 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8, 4 vezes 9 e 4 vezes 10. Na letra D, vai pedir para a gente preencher a oitava linha e a oitava coluna, que é a tabuada do 8, né? Oitava linha e oitava coluna. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6, 8 vezes 7, 8 vezes 8, 8 vezes 9, 8 vezes 10. Depois, volta para a quinta linha, quinta coluna, que é a tabuada do 5. Vendo que nesse meio tempo, alguns resultados já foram preenchidos de outras, né?
de outras multiplicações. Depois vai para a terceira linha e terceira coluna. Terceira linha e terceira coluna. Agora já começa a ficar bem preenchido a nossa tabuada de Pitágoras, né? E aí depois vem a sexta linha e a sexta coluna. A nona linha e a nona coluna. E por último, as casas restantes. E aí eu tenho todo o meu quadro preenchido, né? Esse é o quadro preenchido aí no total, tá bom? Aí, o que a gente percebe é que o quadro, algumas tabuadas já tinham sido preenchidas, né? De algum, por exemplo, do 9, do 8, do 7, elas já haviam sido preenchidas em outras tabuadas, né? Então, esse preenchimento no formato coluna e linha acaba auxiliando vocês na hora de responder algumas, né? Tabuadas. Agora vai entrar aí, na atividade 4.4, uma sequência que ajuda vocês na multiplicação do 10, do 100 e do 1000, que eu falei agora há pouco, né? Então, usando a calculadora para auxiliar, eu preencho o quadro. 10 vezes 10, 12 vezes 10, 100 vezes 10, 123 vezes 10, 1000 vezes 10 e 1234 vezes 10. Gente, nem precisa de calculadora. Basta que, aí no exemplo eu dou um exemplo, ó, o 10 vezes 10. Então, eu pego o 10 e repito lá. E o 1 do 100 eu coloco, acrescento ao 10. Esse é o meu resultado. Se vocês observarem, todos os resultados aconteceu isso, ó. Eu repeti o 12 e acrescentei um zero do 10. Repeti o 100 e acrescentei um zero do 10. Repeti o 123 e acrescentei o zero do 10. Repeti o 1000 e acrescentei um zero do 10. Repeti o 1234 e acrescentei um zero do 10. Então, respondendo à pergunta aí, o que a gente descobriu sobre a multiplicação de um número por 10, é que ao multiplicar um número por 10, basta eu acrescentar o zero do 10 no multiplicando, né? Então, aí eu até coloquei um lembrete do que é multiplicando, o que é multiplicador, o que é produto. Produto é o resultado. Então, basta eu acrescentar o zero do multiplicador, né? No multiplicando e eu vou ter o meu produto, certo? A mesma coisa acontece na tabuada do 100. Eu vou repetir o 20 e acrescentar os dois zeros do 100 agora dessa vez. Eu acrescento um zero a mais, que é um zero a mais que tem o número 100, né? Então, eu repeti lá o 20 e acrescentei os dois zeros do 100, então deu 2.000. Eu acrescentei o 42 e os dois zeros do 100, deu 4.200. Eu acrescentei o 200 e mais os dois zeros do 100, deu 20.000. Eu acrescentei o 345 e mais os dois zeros do 100, deu 34.500. Acrescentei os 2.000 mais os dois zeros do 100, e aí eu tenho 200.000. Acrescentei o 4.789 mais os dois zeros do 100, deu 478.900. Né? Então, basicamente é isso, muito simples. Olhem para o exemplo, se for o caso, faça esse exemplo no caderno de vocês, no e-mail de vocês, coloridinho, como a professora fez, que ajuda a lembrar, tá bom? Desenhe aí o termo da multiplicação, que aí fica facinho. Toda vez que tiver uma multiplicação por 10, por 100, por 1000, vocês não vão ter erro. Ó. Por 1000 é a mesma coisa, só que em vez de acrescentar 2 zeros do 100, eu vou acrescentar 3 zeros do 1000. Então, eu repito multiplicando, acrescento os zeros do multiplicador e eu vou ter o meu produto, tá certo? Na atividade 4.5 é importante que vocês tenham feito, tenham jogado, né? Então, eu coloquei um vídeo lá no site para vocês verem como que é o jogo. É uma multiplicação, né? O jogo de multiplicação, mas pode ser de adição também, dá para fazer de subtração também. E jogando vocês aprendem muito, né? Então, é importante que vocês possam estar fazendo com o coleguinha, com o irmão, com o pai, com a mãe, né? E aí depois vocês relatando como que foi fazer esse jogo, tá bom? Atividade 4.6, Ricardo é muito organizado com seus brinquedos, ele brinca com os seus carrinhos e posiciona de diferente maneira. Ao iniciar a brincadeira, os carrinhos estavam assim.
Durante a brincadeira, ele os organizou desta forma, desta outra forma, em 6 fileiras e 4 colunas. De que maneira que vocês acharam que fica mais fácil da gente saber quantos carrinhos tem, né? De ter uma noção de quantidade de carrinho? Como está no primeiro ou como está agora no segundo? Obviamente que para a gente saber quantos carrinhos tem e contar, da maneira como está agora é muito mais fácil, né? E nessa situação, como que eu posso calcular? Eu posso pegar quantos carrinhos tem na coluna, 2, 4, 6, e quantos tem na linha, 2, 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Ou eu posso contar de 6 em 6. 6, 12, 18, 24, que nada mais é do que 6 vezes 4 também, né? Então, eu posso fazer tanto pela multiplicação, quanto contar de 6 em 6. Né? Basicamente, essa foi a sequência do EMAI 4, sequência 4 do EMAI. Espero que vocês tenham ido super bem, que tenham gostado dos jogos, né? E que tenham compreendido. Mas qualquer dúvida é só chamar a professora, tá bom? Gente, obrigada e até a próxima.